Os astrônomos fizeram uma descoberta surpreendente em Marte. Eles encontraram o que está localizado no centro dele. Após as suas análises, adivinhem só. O planeta vermelho não é tão desprovido de vida como sempre pensamos. Marte não foi sempre um mundo árido e empoeirado. Há muitas evidências de que no passado o planeta era quente, possuía lagos de água líquida e era habitável por um curto período de tempo. Com o objetivo de desvendar essa transição, os astrônomos precisavam descobrir o que se encontra no centro de Marte. Assim surgiu a missão do módulo de pouso InSight, que surgiu para desvendar o que se encontra no interior do planeta vermelho. Quando o módulo de pouso InSight começou a estudar o interior do planeta, ele descobriu que Marte ainda está repleto de atividade sísmica. Após uma missão rigorosa de 5 anos, a InSight proporcionou a AOS cientistas uma visão clara do núcleo marciano. Agora surgem as perguntas. Quais métodos a InSight utilizou para desvendar o núcleo do planeta vermelho? Como o núcleo de Marte difere do da Terra? E, por fim, o que isso nos revela sobre o futuro do nosso planeta? Ainda existem muitos mistérios a serem revelados sobre Marte. Antes de entendermos o que a InSight realizou em Marte, é importante conhecer como o mistério do núcleo da Terra foi desvendado há mais de um século. Tudo se baseia em ondas. Para decifrar a estrutura interna da Terra, os cientistas normalmente analisam as ondas sísmicas, que são ondas de choque que atravessam o interior do planeta. Essas ondas podem ser originadas de fenômenos naturais, como terremotos, ou de fontes artificiais, como explosões controladas. Ao observar como essas ondas se comportam ao passar por diferentes materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dos materiais atravessados. Assim como as ondas de luz interagem com um objeto, sendo transmitidas, refletidas, absorvidas, refratadas, polarizadas, difratadas ou dispersas, dependendo da composição do objeto e do comprimento de onda da luz, as ondas sísmicas também modificam seu comportamento ao encontrar diferentes materiais. Existem principalmente 2 tipos de ondas sísmicas, as ondas P e as ondas S. As ondas P, ou ondas primárias, são ondas de compressão que fazem as rochas vibrarem paralelamente à direção de propagação da onda. Por serem mais rápidas, são as primeiras a chegar ao epicentro de um terremoto. Já as ondas S, ou ondas secundárias, são ondas de cisalhamento que fazem as rochas vibrarem perpendicularmente à direção de propagação da onda. Elas viajam cerca de 60% da velocidade das ondas P e chegam depois que as ondas P já passaram. Em 1906, os sismólogos descobriram que as ondas sísmicas se moviam significativamente mais lentamente através do núcleo da Terra do que em outras seções. Mais intrigante ainda, eles observaram que as ondas S não conseguiram penetrar no núcleo, enquanto as ondas P conseguiam atravessá-lo, mas eram desviadas na fronteira do núcleo. A partir dessas observações, deduziram que o núcleo externo é líquido, enquanto o manto acima dele é sólido. Estudos subsequentes enriqueceram ainda mais nossa compreensão do núcleo da Terra. Em 1936, pesquisadores notaram que as ondas sísmicas saltavam do núcleo interno, sugerindo uma transição de um estado líquido para um estado sólido. Essas descobertas inovadoras, todas derivadas de estudos sísmicos meticulosos, ajudaram a desvendar as camadas complexas do núcleo do nosso planeta. Agora, vamos avançar quase um século para explorar o interior de Marte, onde os pesquisadores aplicaram técnicas sísmicas semelhantes e obtiveram resultados surpreendentes. Lançado em 2018, o módulo de pouso InSight em Marte, que significa exploração interior usando investigação sísmica, geodésia e transporte de calor, foi projetado para realizar uma análise abrangente da crosta, manto e núcleo de Marte.
Uma parte fundamental dessa missão foi implantar um sismômetro na superfície de Marte, conhecido como experimento sísmico para estrutura interna. Esse instrumento foi projetado para medir a atividade sísmica e gerar modelos 3D precisos do interior do planeta. Durante seus 4 anos de atividade, a InSight detectou centenas de Marsquakes. No entanto, foi em 2021 que as coisas começaram a ficar realmente interessantes. Nesse ano, a InSight registrou 2 eventos no lado oposto do planeta. Um deles foi um enorme Marsquake, maior e mais poderoso do que qualquer outro já detectado anteriormente. O outro evento foi o impacto de um meteorito que abalou o planeta. Esses eventos ocorreram no lado oculto de Marte para a InSight, o que proporcionou uma oportunidade única. Agora, o lander foi capaz de analisar ondas que não apenas viajavam ao redor de Marte, mas também através dele, oferecendo aos pesquisadores um olhar sem precedentes sobre as ondas sísmicas que atravessam o núcleo marciano. A intriga continuou quando os cientistas compararam os tempos de viagem dessas ondas sísmicas através do núcleo com aqueles que permaneceram dentro do manto marciano. Integrando esses dados com outras medições sísmicas e geofísicas, eles puderam estimar a densidade e a compressibilidade dos materiais que as ondas atravessaram. As descobertas foram surpreendentes. O núcleo de Marte parece ser um líquido mole por toda parte, contrastando com o núcleo da Terra, que provavelmente consiste em um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido, possivelmente contendo um núcleo interno ainda mais denso. Além disso, descobriu-se que o núcleo de Marte tem uma alta proporção de elementos mais leves intercalados por toda a sua estrutura. Em média, esses elementos contribuem com quase 1/5 do peso do planeta, sendo o enxofre o mais prevalente, seguido por menores quantidades de oxigênio, carbono e hidrogênio. Essa composição inesperada enfatiza ainda mais a singularidade da composição geológica de Marte. Essas descobertas indicam que o núcleo de Marte é menos denso e mais compressível do que o da Terra. Na Terra, o campo magnético é sustentado pela atividade do geodínamo no interior do núcleo. Em termos simples, o calor se move do núcleo interno para o núcleo externo, gerando correntes no fluido condutor dentro do manto. À medida que o planeta gira, essas correntes podem formar padrões, gerando um campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, interage com o movimento do fluido para produzir um campo magnético secundário, em um fenômeno conhecido como efeito dínamo. Esse mecanismo é responsável pelo campo magnético autossustentável. Estudos anteriores sobre o magnetismo marciano sugeriram que a presença de elementos mais leves no núcleo pode ter contribuído significativamente para a perda de seu dínamo e, consequentemente, de seu campo magnético. Agora, com uma compreensão da composição do núcleo marciano, estamos mais bem equipados para reconstruir a história de Marte com maior precisão. As características do núcleo de um planeta fornecem uma visão da sua formação e história evolutiva. Por exemplo, a composição única do núcleo da Terra permite que ele gere um campo magnético que nos protege dos ventos solares, preservando a água em nosso planeta e facilitando a vida. Por outro lado, o núcleo de Marte não produz esse escudo protetor, tornando-o inóspito para formas de vida conhecidas. Essas investigações não apenas nos ajudam a identificar potenciais mundos alienígenas habitáveis, mas também a aprimorar nossa compreensão dos diversos processos envolvidos na formação, crescimento e evolução planetária ao longo do tempo, mesmo quando originados de materiais semelhantes ao redor da mesma estrela. Embora a missão InSight tenha sido concluída em dezembro de 2022, os dados de alta qualidade coletados durante sua exploração de Marte ao longo de 4 anos
continuarão impactando nossa compreensão da formação e evolução planetária por muitos anos. Isso é um testemunho do valor duradouro da exploração e da descoberta científica.